Olá! Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o direito dentro do agronegócio. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o advogado Douglas de Castro. Ele que é professor acadêmico, é um especialista nessa área de agronegócio e vai explicar para a gente como é que é o trabalho de um advogado junto ao agronegócio brasileiro. Dr. Douglas de Castro, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Eu que agradeço pela participação e estou aqui à disposição. Dr. Douglas, morar na cidade e morar no campo são duas coisas bem diferentes. E aí eu lhe pergunto, advogar na cidade, advogar causas urbanas e advogar causas mais ligadas ao campo, à zona rural, ao agronegócio, tem muitas diferenças? Olha, tem algumas especificidades. Na verdade, nós podemos afirmar que muita coisa é bem parecida, né? Ou seja, se a gente pegar ali o direito civil, o direito contratual, tem ali muitas semelhanças, mas, claro, há as especificidades, e eu diria que a especificidade está muito mais ligada ao fato de que no campo nós temos várias áreas do direito que vão estar muito interligadas e que no caso do urbano nem tanto, né? Por exemplo, questões contratuais que vão ter relação com o direito ambiental por se estar ali usando e utilizando recursos naturais, questões relacionadas também a trabalho na área rural. Então, sim, tem bastante coisa diferente, muitas especificidades que só o campo ele traz. Doutor Douglas, o senhor citou aí causas ligadas ao meio ambiente. E realmente hoje em dia se fala muito em preservar o meio ambiente, muita preocupação em torno de não utilizar a natureza de forma descontrolada e depois ficar sem ela, desmatar. Como é que se dá esse trabalho de um fazendeiro hoje em dia, ou de uma indústria que faz um trabalho ali numa zona rural, de repente processando um alimento? Isso envolve que tipo de preocupação jurídica para que esse fazendeiro, para que essa empresa acabe não se metendo numa fria? Uhum. Olha, a primeira preocupação que ele deve ter é com o licenciamento ambiental, porque como a atividade agrícola, agropecuária, eu diria, ela utiliza os recursos naturais, e eu acho que isso é inevitável. Isso é inevitável, né? As pessoas precisam se alimentar, e essa atividade, então, ela utiliza os recursos naturais, e dependendo do grau de utilização desses recursos naturais, é preciso antes de iniciar a atividade, fazer o chamado licenciamento ambiental, ou seja, é a aprovação de um projeto, né, junto ao órgão ambiental, seja estadual, seja federal, dependendo da complexidade do empreendimento, que faz com que aquele projeto ele tenha limites na utilização dos recursos naturais durante a produção, né? E que vai desde a utilização da terra, o quanto de água que vai ser utilizado no processo de irrigação, quais são os tipos de defensivos agrícolas que vão ser utilizados, né, e como será feito o descarte desses defensivos agrícolas e até mesmo das embalagens vazias. Então é uma série de medidas, né, que vão estar dentro do licenciamento ambiental, que vão fazer com que a produção ela seja o mais sustentável possível, né, ambientalmente falando. Então o produtor ele vai ter que se enquadrar dentro daqueles limites, justamente para que
não se utilize mais do que o necessário em termos de recursos naturais para aquele tipo de produção. Agora, doutor Douglas, quando o senhor explica isso para a gente, eu fico imaginando aqui que o grande produtor agrícola, ele se preocupa muito com isso, tem uma equipe ali, às vezes, que trabalha para ele, que se preocupa com isso, tem, às vezes, advogados ali, já prestadores de serviço para ele. Agora, o pequeno e o médio produtor, ele consegue também ter todo esse planejamento antes de iniciar a produção, ou muitas vezes ele acaba começando a fazer e depois que surge algum problema que ele vai tentar solucionar? Eu diria que o médio, ele tem ali a assessoria, principalmente de cooperativas que ele faz, que normalmente eles fazem parte, né? O pequeno, eu não diria que a preocupação não deva estar presente, é claro que ela deve estar, mas como o impacto ambiental de uma pequena propriedade rural, o impacto ele é pequeno, né? Eu diria que ele está ali no limite, né, do estar junto com o pessoal da cooperativa que vai dar todo o apoio para ele, e o fato de que eventualmente ele nem precise, né, do licenciamento ambiental, porque é uma propriedade pequena, a produção é pequena e é distribuída na própria região, como é o caso de agricultura familiar, né, que aliás eu tenho defendido bastante que esse é um dos grandes modelos existentes no país, que pode trazer a sustentabilidade, né, no sentido de que os produtos eles são plantados e colhidos na propriedade e distribuídos na própria região, né, sem que se gaste aí uma quantidade exagerada de combustível para transportar esses alimentos para longas distâncias, né? Então a gente fala de sustentabilidade ambiental na produção, mas hoje a gente tem um grande problema que é o transporte de toda essa produção em longas distâncias e normalmente por estradas, por grandes navios e que vão percorrer grandes distâncias e queimando combustível. Então, essa é uma das grandes preocupações que existem hoje. Então, o pequeno e o médio, eles estão ali, há uma rede de proteção, né, que inclui as cooperativas, que faz com que ele possa também ter o acesso à informação para não cair, né, ou ter problemas relacionados à questão ambiental. Isso que o senhor está falando eu achei bem importante aqui da gente destacar, né? Porque hoje em dia, até pela competitividade que se tem no mercado, se um produtor agrícola pequeno ele ficar isolado, ele não fizer parte ali do sindicato, de uma cooperativa, né? Ele perde até competitividade na hora de vender o produto dele, né? Ele não consegue escoar isso, não consegue comercializar isso. Então, pelo que o senhor está falando, o papel das cooperativas para esse produtor menor é fundamental, porque não só ajuda do ponto de vista comercial, mas até mesmo do ponto de vista jurídico, quando necessário, né? Sem dúvida nenhuma. As cooperativas elas têm um papel fundamental no agronegócio, principalmente na pequena agricultura, e o agricultor ele de muito tempo ele já pode contar com esse tipo de associação que melhora a competitividade dele, é claro, né? Mas também lhe dá o apoio jurídico necessário. Eu conheço várias cooperativas espalhadas pelo Brasil que fazem um trabalho muito bom, não só na dimensão comercial, mas na dimensão jurídica e de apoio para o pequeno e médio produtor. Falando do grande produtor, falando de repente daquela empresa ali que produz commodity, né? Produz soja, produz laranja, produz café, tudo isso em grande quantidade, né? Essa particularidade da produção de commodities para o advogado traz
que tipos de cuidados junto a uma empresa de agronegócio? Olha, uma empresa grande, né, ela vai demandar ali algumas proteções jurídicas e até mesmo assessoramento, que vão desde contratos de exportação, da venda dessas commodities, como eu mencionei, a questão do licenciamento ambiental, outros contratos que são contratos bem típicos, né, de produção agrícola, né, como, por exemplo, um cliente que tem ali uma grande área que ele não está, que ele especificamente ele não vai utilizar aquela área, e aí tem um outro produtor que eventualmente está ali querendo plantar e não tem terras. Então, contratos de parceria agrícola são muito comuns nesses negócios, né? Ou seja, um tem o maquinário, tem as sementes e está pronto para plantar, mas na sua terra ou naquela oportunidade não pode plantar, ou então tem algum outro empecilho, então ele acaba fazendo isso em parceria com outro proprietário. Então, contratos assim das mais variadas espécies dentro desse mundo, né, do agronegócio são utilizados. Mas eu diria que os grandes pontos aí que a grande indústria ela vai trabalhar são contratos internacionais, a exportação, a utilização dos recursos naturais, e aí toda essa dimensão ambiental que precisa ser cuidada, inclusive até a questão da reserva legal dentro das propriedades, né? Ou seja, o proprietário ele precisa garantir, né, que aquela porção de mata nativa, de floresta nativa existente na sua propriedade, ela seja preservada, então ele tem a responsabilidade sobre isso. Questões relacionadas a contratos típicos mesmo, contratos de contratação de serviços especializados em irrigação, contratos de prestação de serviço em termos de arrendamento de máquinas, e até questões relacionadas a questões trabalhistas que são muito importantes também no campo. Então, como você mesmo disse, né, Fábio, a grande indústria ela tem essa preparação, né, tem ali advogados, né, o advogado que possa cuidar, e é claro que em razão dessa atividade ela ter ali a marca de várias áreas do direito, né, então é difícil que você tenha um advogado que seja especialista, né, em agronegócio, e que não tem que conhecer várias outras áreas do direito, ou mesmo até se socorrer de consultores, né, de outros advogados mais especialistas em um determinado assunto, para poder auxiliar a empresa juridicamente. O senhor me disse algo que chamou a atenção aqui. O senhor falou sobre essas parcerias agrícolas. Até o senhor deu exemplo. De repente tem uma terra livre ali que não está sendo usada, o outro tem equipamentos ali que estão também ociosos. Se faz essa parceria agrícola. Para mim, que estou aqui do lado de fora do negócio, me parece uma coisa quase como se fosse uma sociedade, mesmo que seja por um tempo determinado, mas uma sociedade. E a gente sabe que sociedades são difíceis, muitas vezes geram inúmeros problemas quando existem desavenças ali entre os sócios. No caso das parcerias agrícolas, isso é comum no país inteiro? É comum, independentemente do tamanho da propriedade agrícola? Normalmente dá certo? Quando dá errado, que tipo de problema que acaba surgindo? Fala um pouco mais a respeito disso, por gentileza, doutor. Claro. A parceria agrícola ela é comum no Brasil inteiro, né? Aliás, é até uma forma de aproveitamento melhor dos recursos, né? Dos recursos à disposição da empresa e também dos recursos naturais. E as parcerias, normalmente, elas dão certo, né? Ou seja, quando o contrato ele é bem redigido, bem feito, os limites da parceria são muito bem estruturados, né? Eu posso comentar aqui algumas
alguns limites, né, desse contrato. Por exemplo, a utilização da área a ser plantada. Então, aquele que vai plantar, né, que arrendou ali uma parte da propriedade, ele tem a responsabilidade de cuidar das questões ambientais, ele precisa respeitar se a fazenda, e normalmente essas grandes corporações, elas têm políticas empresariais, então quem vai entrar na propriedade precisa respeitar as políticas da empresa. Ela precisa se responsabilizar pelo descarte correto de todas as embalagens vazias de defensivos agrícolas utilizados. E aí, normalmente, essas parcerias, elas têm um tempo determinado, que na verdade não é cronológico, mas é o tempo do plantio e da colheita. Né? Então, ou seja, o contrato ele se encerra, né, a partir do momento em que a colheita ela é concluída naquela propriedade. E normalmente, né, nesses contratos, qual é a remuneração que o dono da terra recebe? São os grãos ou parte dos grãos que são produzidos naquela faixa de terra. Aquele que explora a atividade, então ele dá como pagamento nessa transação. Então, o que pode dar algum tipo de problema aí nesse ponto é quando existe, por exemplo, e todo o agronegócio está sujeito às intempéries, né? Então, nós temos aí questões relacionadas a enchentes, chuvas, o granizo que eventualmente destrói parte da produção. Então, mas normalmente essas cláusulas ou essas situações elas já estão previstas no contrato. Eu particularmente não tenho visto grandes discussões quando há esse tipo de parceria, até mesmo porque normalmente são proprietários rurais que estão ali, que são confinantes, né? Ou seja, que são seus vizinhos, então você eventualmente, nesse ano você não precisa, mas no outro você vai precisar. Então, eu diria que o bom relacionamento contratual aí, ele está também muito ligado a essa questão da vizinhança e da boa convivência com o seu vizinho. Outra coisa que o senhor falou também que me chama a atenção aqui são os contratos para exportações, né? Afinal, de repente, se produz, por exemplo, café aqui no Brasil, a empresa, né, vai exportar esse café para fora, mas todo alimento tem a sua legislação local ali, né? Às vezes o café que essa empresa produziu, essa fazenda produziu aqui para o Brasil, está dentro do parâmetro legal ali, mas para mandar para outros países precisa se adequar. Como é que funcionam esses contratos na hora de exportar esses produtos, doutor? Ok. Quando se trata de commodities, as câmaras de comércio, principalmente as grandes câmaras de comércio, vamos usar o exemplo do café que você colocou, né? Veja, ao longo de todo o tempo que se exporta café, já houve um acúmulo de conhecimento a respeito do que pode dar certo ou do que pode dar errado em termos de exportação de café, né? Isso vale para todas as outras commodities, tá? Então, as câmaras de comércio, elas têm ali aquilo que nós chamamos de contratos tipo, né, ou contratos padrão. Então, a empresa ela pode ter acesso a esse contrato tipo, a esse contrato padrão, via uma câmara de comércio internacional, se é uma exportação que justifique isso, né, que seja em grande volume, né? E esse contrato ele já tem ali algumas cláusulas tipo, cláusulas padrão. Como eu disse, né, essas cláusulas elas vão refletir justamente
o acúmulo de conhecimento dentro do processo de exportação de café, como é o nosso exemplo aqui. Então, fica muito simples, né, você pegar esse contrato e utilizar esse contrato como um contrato padrão, porque, veja, e eu já lidei aí com contratos de exportação com outros países. Então, se você pegar, por exemplo, lá um contrato que foi redigido por um advogado inglês, você vai ver ali um contrato com 50, 60 páginas, né? E, assim, minúcias das mais diversas, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Eu, como advogado, eu vou ler esse contrato e vou dar os meus pitacos, porque todo mundo, qualquer um que lê, qualquer advogado que lê o contrato, ele vai dar o pitaco. Então vai ficar aquela coisa de, né, troca de minutas, né? E veja, o vendedor, o comerciante, né? Ele tem pressa da comercialização. Então o jurídico ele não pode ser algo que fique ali atravancando a negociação. Precisa ter segurança jurídica, sim, mas também precisa ter essa questão do timing da negociação. Então é por isso que, em relação às commodities, né, e grandes volumes de exportação, normalmente a gente dá essa dica, né, de que as câmaras de comércio internacional, como por exemplo a Câmara de Comércio Internacional de Paris, ela tem vários contratos tipo, né, e de várias commodities. Então, isso facilita muito, né, a negociação e a conclusão da relação jurídica para que a exportação possa fluir o mais rápido possível. Dr. Douglas, eu já entrevistei aqui alguns produtores agrícolas, pessoas do agronegócio, e um assunto que de vez em quando foi relatado para mim é que em algumas regiões do país, principalmente ali na região amazônica, por exemplo, muitas vezes vem ocorrendo de empresas internacionais estarem comprando grandes áreas de terra aqui no Brasil. Esse tipo de demanda chega para vocês, advogados? Como lidar com isso? Essas empresas, elas compram essas terras para produzirem algo nelas, ou às vezes para deixar ali como uma reserva ambiental, uma reserva para outro fim? Como é que vem ocorrendo isso junto a vocês, advogados? Olha, nós temos recebido várias consultas já há alguns anos, eu diria de 5 anos para cá, de empresas querendo fazer aquisição de terras, né, no Brasil. Nós temos uma lei que é de 1971, que estabelece os critérios para aquisição de terras no Brasil. Então, veja, a lei é de 1971, ou seja, ela foi feita durante a ditadura militar. Então, ela tem ali uma grande preocupação que é justamente a segurança nacional. Então, essa é a temática que permeia essa lei de segurança. Depois da Constituição de 88, né, houve ali na verdade, até hoje existe uma grande dúvida a respeito de quais são os limites, né, da aquisição de terras por estrangeiros, a tal ponto de que há uma discussão muito avançada no Congresso Nacional para a mudança dessa lei, para poder facilitar a aquisição de terras por empresas estrangeiras. Tá? É claro que há inúmeras críticas a esse respeito, né? Principalmente esse ponto que você apontou, Fábio, que seria, mas elas vão comprar terras aqui no Brasil para deixar lá parado, né, como um tipo de investimento, ou então um país ele compra terras e vai produzir ali para garantir a segurança alimentar lá no seu país. Então a gente pode apontar várias críticas a esse respeito, né? Mas o fato é que o Brasil ele adotou esse modelo.
o bem ou para o mal, né, ele adotou esse modelo, né, de exportação de commodities, né? Eu em um artigo que eu escrevi, eu aponto essa problemática, né, no sentido de que o agronegócio realmente ele segura o PIB do Brasil, né, e está segurando, né, principalmente nessa época de pandemia, mas no longo prazo a gente exporta produtos de baixo valor agregado e a gente tem que importar muita coisa, e o nosso parque industrial ele acabou ficando prejudicado. Então essa é uma crítica que eu faço, né? Mas que é um modelo que foi adotado pelo Brasil. Então, se é o modelo que nós queremos, então por que não trazer empresas ou autorizar empresas que venham para o Brasil e que possam fazer exploração, né, das terras no sentido de produzir? Eu tenho clientes, né, empresas estrangeiras que conseguiram, depois que fizeram a aquisição da terra, conseguiram dobrar a produção, porque trouxeram novas tecnologias, trouxeram uma nova forma de trabalho, e isso fez com que a terra produzisse o dobro, né? Então, isso sem entrar na questão ambiental, de todas aquilo que eventualmente pode deixar, como eu disse, o Brasil adotou esse modelo de exportação de commodities, mas elas têm sido produtivas, sim. Por exemplo, empresas chinesas que têm entrado desde 2012, né, têm entrado agora no mercado, elas têm trazido grandes inovações e grande tecnologia, né, para a produção, e um dos pontos que me chama a atenção, especialmente nas empresas chinesas, é justamente o fato delas compartilharem a tecnologia, de compartilharem as inovações com a comunidade local, né? Então isso para mim eu acho que é um ganho muito, muito grande. E é claro que a preocupação com a segurança nacional, ela deve estar sempre presente, mas eu não creio que o fato das empresas estrangeiras estarem adquirindo terras e estarem produzindo por si só, isso atente contra a segurança nacional. Excelente. Douglas de Castro, advogado, professor acadêmico, especialista em agronegócio, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço, Fábio. Fico sempre à disposição. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas ficam arquivados também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e assistir o programa no horário mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o nosso próximo programa.